depois de mim? Sou eu. Ah, é a Fernanda, né? Já tá aqui. Tô aqui. Então tá, gente. A gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço para vocês e eu vou deixar lá no grupo o link para os podcasts, tá bem? Tá bem. Boa noite. Boa noite, tchauzinho. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Só me organizar aqui que eu perdi minha caneta, achei. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem aí? Todo mundo bem? Tudo bem. Joia? Hoje eu tô finalizando minha transição para Jacaroa. Tomei minha segunda dose hoje. Em breve nascerá já as escamas aqui. Tô finalizando a transformação de Jacaroa. Mas vamos lá. Pessoal, seguinte. Semana passada estávamos falando sobre o nosso amigo, parceiro, querido, maravilhoso, tio Pitágoras. E hoje eu trouxe alguns exercícios e também um pouquinho para a gente relembrar quem não estava aqui, para a gente relembrar um pouquinho sobre o teorema, o que ele fala, onde que a gente vai aplicar esse teorema, em que momento que ele vai ser importante para a resolução de exercício. Então eu trouxe meio que uma revisão e também uma retomada com alguns exercícios para a gente praticar um pouquinho. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela. Alguém me conta se está vendo a minha tela, por favor? Tá dando pra ver. Beleza. Bom, então vamos lá. Bom, semana passada, então, a gente definiu, né, o Teorema de Pitágoras. E aí, só para a gente relembrar, né, o Teorema de Pitágoras, ele só é válido quando eu consigo aplicar, quando a gente tem um triângulo do tipo retângulo, ou seja, quando a gente consegue identificar o ângulo reto nesse meu triângulo. Quando o meu triângulo ele é do tipo retângulo, os lados recebem nomes especiais. Alguém aí lembra dos nomes dos lados? Aqui, por exemplo, AC. Como eu posso chamar AC? Pensando que ele é um triângulo retângulo. Cateto? Cateto. Então, aqui, esse primeiro é o cateto. Tá? O AC. E o AB? Como é que eu posso chamar? Como é que eu posso chamar? É cateto também, não? Mas eu tenho outro, não. Cateto também. Mas é porque tem o. Cateto, porque quando eu vi a primeira vez era cateto adjacente e cateto oposto. Mas isso é quando a gente fala de trigonometria. Aí a gente fala de seno, cosseno, tangente, aí faz sentido falar de oposto e adjacente. Chegaremos lá. Mas a princípio a gente não consegue falar oposto ou adjacente, porque oposto e adjacente precisa de um referencial, né? Normalmente a gente vai perguntar oposto a quem. Então, por isso que nesse momento a gente apenas vai te chamar de cateto, tá? Depois a gente vai colocar essa outra nomenclatura, mas a princípio, catetos, beleza? E o lado BC, alguém chegou a falar aí? BC. Que nome a gente dá? Isso aí, a nossa hipotenusa. Isso aí. E aí, então, tendo esses lados conhecidos, né, a gente consegue falar um pouquinho do triângulo retângulo, além disso daqui, né? Não sei se vocês lembram. O lado AC, pensando agora em medidas aqui, né? A gente pode dizer que ele mede B, porque está oposto ao vértice B. A hipotenusa, a gente pode dizer que ela mede A, porque ela está oposta ao vértice A. E esse cateto aqui, a gente pode dizer que ele mede C, porque ele está oposto a C. A gente vai dar esses nomes de A, B, C só para ficar fácil da gente escrever a relação de Pitágoras. Alguém aí lembra do que a gente faz mesmo? Como que fala o teorema? Alguém lembra? É bem famosinho. Alguém lembra? É ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não, você confundiu delta. Mas tem a ver com uma coisa assim de quadrado. Alguém lembra? Alguém lembra? Quadrado da hipotenusa. Alguém lembra? É igual. Eu falei, acho que você entendeu errado. Eu falei, tá. O A é igual ao quadrado, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aí, mas eu só não falei a hipotenusa e cateto.
Ah, ok. Então você falou certinho, Guilherme. Desculpa, eu entendi errado mesmo. Então a gente tem hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Acho que essa é mais comum da gente ouvir, né? E aí, trazendo para a escrita aqui, né, que a gente criou aqui, igual o Guilherme estava dizendo, a gente vai falar então que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que uma coisa, um número ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, né? Então A ao quadrado é A vezes A, B quadrado é B vezes B, e C quadrado, C vezes C. Só para a gente lembrar, a hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo. Além disso, ela está oposta ao ângulo de 90 graus aqui. E, para a gente lembrar também, os catetos são os lados que formam o ângulo reto, né? Então, o ângulo reto é formado por esse lado e por esse lado. Então, sempre que eu tiver um triângulo retângulo, eu consigo falar da relação de Pitágoras, em que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá bem? Todo mundo lembrou disso aqui? Bonitinho? Gracinha? Eu deixei para vocês, na semana passada, a gente falou um pouquinho disso, falamos do triângulo pitagórico. Alguém aqui lembra qual era o triângulo pitagórico que a gente falou com mais frequência? Quem estava aqui, lembra? Qual é o pitagórico? Aquele triangulinho especial que a gente reza para cair em 15 questões seguidas. Alguém aí lembra? Qual é o triângulo? Opa! Acho que eu fiz alguma coisa. Fiz alguma coisa aqui, mas já volto. Alguém lembra como é que a gente pode falar desse triângulo pitagórico? Alguém mandou aqui. Deixa eu ver. Mandou aqui. Exatamente, Khadija, exatamente. 3, 4, 5. A gente reza, pelo amor de Deus, todos os dias, para todos os santos e santas, e enfim, para que a gente consiga cair num triângulo 3, 4, 5. Exatamente. O triângulo 3, 4, 5 é aquele que tem catetos medindo 3 e 4 e a hipotenusa medindo 5. Por que a gente reza para isso aqui acontecer? Porque sempre que eu tiver um triângulo que tem os valores múltiplos disso daqui, a gente consegue usar essa relação 3, 4, 5. E ela facilita muita conta para a gente, ela facilita muito a vida. Então, além do triângulo 3, 4, 5, os múltiplos também, que seriam, por exemplo, né? Se eu tiver 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 2 dá 10. Se eu tiver um triângulo que tem medidas 6, 8 e 10, também é um triângulo pitagórico e a gente fica super feliz, porque a gente nem precisa fazer conta se identificou que o triângulo é pitagórico. Tá bem? Acho que deu para lembrar aqui um pouquinho. Eu trouxe alguns exercícios. Alguns são de vestibular, outros não. Todos eles têm alguma coisa que envolve Pitágoras. Nem sempre envolve só Pitágoras. Às vezes Pitágoras vai ser uma ferramenta. Mas eu trouxe para a gente ver como que isso cai. Como que aparece, né? É claro que ninguém aqui está imaginando que vai ter uma questão falando, calcula a hipotenusa aí, né? Mas vão ter questões que vão perguntar, calcula a hipotenusa aí, mas de um jeito com uma historinha, né? Vai ter uma historinha que fulano e ciclano, enfim. Mas a gente consegue identificar como que esse conteúdo, né, é cobrado, por exemplo, em uma prova, tá bem? Eu trouxe essa questão, trouxe essa que eu acho que eu vou fazer ela primeiro, essa daqui, essa bonitinha, essa daqui e essa daqui. Eu vou começar um pouco fora da ordem, porque eu acho essa daqui mais legal. Essa questão, se eu não me engano, ela é de uma Universidade Federal do Nordeste, o FRN, se não me engano, de Natal. É uma questão de seleção, né? Então, ela fala o seguinte: o transporte alternativo é uma maneira de se locomover usando um meio diferente dos mais tradicionais. A bicicleta é um exemplo disso. Em alguns lugares, ela é usada porque é mais barata, como no interior do Brasil, e em países como a Índia e a China. Outras pessoas escolhem andar de bicicleta por uma questão ideológica, porque elas não agridem o meio ambiente e não causam tantos transtornos quanto os carros. Usando uma bicicleta, uma pessoa sai do ponto A e se dirige ao ponto B. O percurso, dado em quilômetros, está representado pelos segmentos AC, CD, BD, que está esboçado no gráfico abaixo. Considerando raiz de 2 igual a 1,4,
Assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela pessoa do ponto A ao ponto B. Primeira coisa, né? Vocês devem ter percebido, não sei se todo mundo aí já tem hábito de olhar para questões do tipo Enem, né? Ele vai te contar uma história. Te contou uma história linda, maravilhosa, bonita. E no final ele quer saber qual é a distância saindo de A e chegando até B, passando por esse caminho que está sendo dado aqui, meio avermelhado, meio laranja, não sei. Em relação ao que a questão pede, todo mundo entendeu o que está sendo pedido? O que eu preciso fazer aqui? Todo mundo entendeu? Me conta aí. Quando a gente pega um tipo de questão desse, a ideia é, primeira coisa, vamos limitar o que é informação que o problema me deu e o que é história, né? Então, para a gente parar para pensar, ele me contou que o percurso primeiro está em quilômetros, isso é importante da gente marcar. Além disso, está representado pelos segmentos AC, CD e DB. Então, quer dizer que é esse segmento, mais esse segmento, mais esse segmento aqui. Beleza, isso é importante da gente marcar também. Muito bem. Bom, além disso, ele vai me dar essa informação aqui. Considere raiz de 2 igual a 1,4. Então, ele já me deu uma referência. Se em algum momento eu achar uma raiz de 2, eu vou precisar substituir por 1,4. E então, ele quer saber qual é a distância total, né? Se uma pessoa sai do ponto A, chega no ponto B, andando esse tanto aqui. Alguma ideia do que a gente pode fazer nessa questão? O que você faria se fosse uma questão que você precisaria responder num vestibular, por exemplo? Qual seria a sua estratégia inicialmente? Alguém tem um palpite? Por onde começaria? Algum palpite? Por onde a gente começa? Dá para formar um triângulo no C e D, não? Não sei, eu tô tentando analisar a situação aqui, mas fica complicado na minha cabeça. É isso aí. Bom, eu vou contar para vocês como eu faria, tá? Primeira coisa, já que eu tenho que somar, né, AC mais CD mais DB, primeira coisa eu vou descobrir esses tamanhos, né? De A até C, será que a gente consegue descobrir quanto isso mede? O que vocês acham? Dá para descobrir ou não? De A até C. Como? Dá para formar um triângulo ali, tipo, do A até o 20, do 20 e o C? Mais fácil do que isso. Então. É porque eu tô tentando achar um triângulo. Não fica viciado em triângulos, não. Mais fácil do que isso. Alguém consegue enxergar? Qual é a distância de A até C? A cada 10, não? Vocês perceberam que aqui tem um gráfico? E nesse gráfico, vocês conseguem enxergar que está meio quadriculadinho ou está muito pequeno para ver? Vocês conseguem perceber? Tem um quadriculado. Cada quadriculado vale quanto? Vale 5, porque o traçado é 10. Exato, vale 5. Ele não escreveu, né? Mas aqui tem 5, aqui tem 15, aqui tem 25, aqui 35, 45, 55, né? Então, bom, se eu quero... Aqui também é da mesma forma, né? 5, 15, 25, 35, 45, né? Bom, se eu quero de A até C, eu vou olhar para as medidas, né? O A, ele está localizado em qual valor da horizontal? Qual a posição dele? 5. Perfeito. E o C? 20. No 20. Bom, então qual que é o tamanho total desse segmento que começa em 5 e termina em 20? 15. 15. Então eu já sei que de A até C tem 15, lembrando que está em quilômetros. Então aqui tem 15 quilômetros. Vou anotar essa informação aqui, ó. Eu vou começar daqueles que eu sei, daqueles que são mais tranquilos, né? De A até C é super tranquilo. De C até D já é meio diferente. De D até B também é tranquilo. Então, vou pular o CD aqui e vou para o D até B. Vou fazer a mesma análise. Onde está o ponto D? Na 35. Horizontal. No 35. E o ponto B? 55 e também no 35. No caso ali do negócio é 25. Mas primeiro eu vou olhar só a horizontal, tá? Só a horizontal que vai importar pra gente a princípio.
Então, olha só, se eu começo em D, que é 35, e termino em B de bola, que é no 55, quanto mede esse tamanho aqui, de D até B? Já que ele começa em 35 e termina em 55. Quanto 20. mede? 20. Perfeito. Então, aqui eu já sei que tem 20 quilômetros. Muito bem. 20 quilômetros. O meu problema todo agora é descobrir de C até D. Esse é o meu desafio. E aí, eu queria convidar vocês a olhar para este gráfico com olhos matemáticos. Olhe para este gráfico com os olhos da matemática. O que será que eu posso traçar, eu posso achar, encontrar, para determinar o tamanho de C até D? De A até C foi fácil, porque estava na horizontal. De D até B também, porque estava na horizontal. Só que de C até D está inclinado. Não está mais na horizontal, está inclinadinho assim, né? Alguém aí consegue olhar com os olhos da matemática e dizer o que eu posso fazer, por exemplo, para encontrar o tamanho de C até D? Não é óbvio, não é fácil de bater o olho e saber, não. Você soma mais 15 aqui porque tá subindo? Mas eu posso garantir que de C até D tem exatamente 15? Porque os outros eu consegui, porque eu só fiz a diferença, né? Pegava o final, tirava o início, né? Só que agora tá inclinado, né? Agora o C tem um tamanho, uma coordenada da horizontal e da vertical, e o D tem outra, horizontal e vertical, né? Então, tá inclinado. Você vai somar. Somar quanto? Você vai somar de C até D na vertical, que no caso seria 15, e de D até o 35 aqui, que seria 25. Bateu na trave, Simone. Bateu na trave, bateu na trave. Mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer e tá certo. Só vou te ajudar a melhorar a sua fala, tá? Vê se foi isso que você percebeu. Você percebeu que o C tá no 20 e que o D tá no 35. Foi isso que você me falou, correto? Sim. Então você me disse que a distância entre eles horizontalmente é quanto mesmo que você falou? 15. 15. Perfeito. Perfeito. E agora, o que você estava me dizendo, que eu acho que era isso, é que o D, aqui na vertical, está em 25, e o C, na vertical, está em 10. Então, se eu fizer aqui, ó, qual é a diferença deles na vertical? 15 também. 15 também. Perfeito. Só que, mais do que isso, os olhos da matemática vão ativar agora, porque eu vou fazer este símbolo aqui. O que eu tenho formado aqui embaixo? Desenhando aí. Já estava aqui, já gritando, pedindo socorro, o nosso amigo Pitágoras, né? Olha o triangulinho aqui embaixo que eu formei. Só vou tirar o triângulo dele do meio e fazer um zoom para vocês, hein? Aqui eu tenho um triângulo, igual a Simone falou, perfeito, viu, Simone? Que é, agora ele tá aqui no D, né? Aqui em cima primeiro é D. Aqui em cima é o D, aqui embaixo é o C, e eu sei os tamanhos. Eu sei que esse cara mede 15, esse cara mede 15, e o meu problema é descobrir esse aqui, CD, que eu posso chamar, por exemplo, de X. Mas esse daqui não é um triângulo qualquer mais. É um triângulo retângulo. O que eu posso aplicar nesse triângulo retângulo para descobrir o X? O que eu posso utilizar de ferramenta para descobrir o X aqui? Usar Pitágoras. Pitágoras. Para usar Pitágoras, eu tenho que saber quem é cateto e quem é hipotenusa. Olha para esse triângulo, né? Quem são os catetos do meu triângulo? Os dois 15. Os dois 15. E a hipotenusa vai ser o X. E aí, só para a gente lembrar do teorema, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter x ao quadrado, vai ser 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Beleza. Alguém aí sabe de cor quanto é 15 ao quadrado? Alguém sabe de cor? Alguém sabe? De cor? Não?
15 vezes 15 dá quanto? Alguém faz aí na calculadora para mim? Esse eu sei de cor, mas porque é o número da minha casa. Acaba que eu sei só por isso. Alguém faz aí para mim? 15 ao quadrado? 225? 225. Esse é o número da minha casa. Esse é o número da minha casa, então eu sempre soube porque é o número da minha casa, 225. Então, 225 mais 225. Portanto, x ao quadrado, quanto que dá 225 mais 225? 450. 450. Então, quer dizer que x ao quadrado é igual a 450. Mas eu só quero saber o tamanho de x, né? Não quero x ao quadrado. Inverso de potência, alguém lembra como é que resolve? É raiz. Raiz. Então, aqui x é igual a raiz quadrada de 450. Muito bom. Alguém aqui lembra como é que tira a raiz quadrada? Alguém aqui lembra? Só para eu saber, senão eu faço agora. MMC? É o processo de MMC. Vou fazer aqui do lado uma gambiarra, tá? Então, vou pôr o 450 e vou fatorar. Primeiro, eu vou dividir por 2, que vai dar os 225, né? Que a gente fez agora. Por 2 de novo não dá. Aí, eu vou tentar por 3. Por 3, aqui dá 7 e aqui dá 5. Por 3 de novo, isso dá 25. Por 3 não dá mais. Então, agora eu vou para o próximo. 5. Dá 5, divide por 5, sobra 1. Certo? Aqui é a história do pai. Ou sai todo mundo, ou não sai ninguém. O 2 não tem ninguém para sair com ele. O 3 sai com o irmão aqui, ó. Saíram. O 5 sai também com o irmão. Saiu. Mas o 2 não. Então, o que significa isso daqui? Quer dizer que a raiz de 450 é igual a 3 vezes 5, dá 15, raiz de 2. Essa é a medida de x. Só que olha que interessante. O que o problema me contou lá no enunciado dele mesmo? Considere... A raiz de 2 é 1,4. Considere 1,4. Ou seja, no lugar de escrever raiz de 2, eu vou substituir por 1,4. Então, x vai ser igual a 15 vezes 1,4. Faz aí pra gente, alguém. Quanto que dá 15 vezes 1,4? Quanto que dá? Quanto que dá 15 vezes 1,4? 21,0? Acho que tá errado. Não, isso mesmo, 21. É porque o 5 e o 4 dá 20, então dá 0,0 mesmo. Então, quer dizer que x vale exatamente 21. Que era o tamanho CD que eu estava precisando aqui, né? Então, eu venho aqui e substituo por 21, certo? Só que olha o destrator aqui gritando, pedindo pelo amor de Deus para você marcar ele. Isso é um distrator. Porque às vezes a pessoa fica tão preocupada em encontrar o tamanho CD que ela esquece que o problema pediu a soma do percurso todo. É por isso que eu olhei a questão de novo, porque eu não sabia se era só isso. Exatamente. Esse aqui é um distrator muito daqueles perigosos. Porque é um distrator que eu encontrei a resposta, né? Eu achei x igual a 21. Então, aqui é ter atenção. O que eu encontrei quando eu achei 21? Eu encontrei um pedaço do percurso. Eu encontrei que aqui tem 21. Só que o meu problema me pediu o tamanho de A até B. Então, para sair de A e chegar em B, eu tenho que passar pelo C, pelo D e então chegar no ponto B. Aqui tem um distrator pedindo, pelo amor de Deus, me marque, mas vocês não vão marcar. Vocês vão deixar ele ali no cantinho chorando, pedindo, mas não vai marcar. Porque a questão finaliza agora, né? Fazendo 15 mais 21 mais 20. Dá quanto isso aqui? (15 mais 21 mais 20 dá quanto? 56, letra A. Isso aí, letra A, 56. Muito bom. Outra coisa, pessoal, observem os valores. Quero chamar atenção para isso aqui, ó. Observem, 10, 15, 20, 21, 56. Às vezes, a gente tem mania
de chutar. Tô preocupada com uma questão, não vai dar tempo, eu vou precisar chutar, tá? Tem gente que tem hábito de falar assim, eu vou chutar aquele valor mais discrepante, aquele valor mais nada a ver, né? Tomem cuidado com isso. Porque olha aqui, se você leva para essa lógica, você descarta a única resposta correta, né? Porque olha, os outros valores estão muito próximos, né? 21, 20, 15, 10, está muito próximo, né? E a gente achou um 21 ali também, né? E o 56 é o número mais distante, né? Mas é o resultado correto. Então, se você está tentando, se não vai dar tempo, se você vai precisar chutar, pelo menos leia a questão, né? Pelo menos tente tirar alguma informação daquela questão para você não descartar a resposta correta. Isso aqui também é um distrator, né? Para gente que faz. Tem muita gente que olha e fala, essa daqui não é porque está muito distante. Não façam isso, tá? Porque existem questões que utilizam essa estratégia como distrator também, para você descartar a resposta correta, tá? Então, não usem esse tipo de estratégia, não, ok? A intenção é sempre... Só pela soma do 15 mais 20, que já daria um 35, eu não ia descartar. Eu já ia descartar o menor valor possível. Mas aí a gente tá pensando agora com cabeça fria, né? A gente tá pensando com a cabeça em casa. Mas se eu talvez estivesse fazendo a prova, eu acho que eu também ia pensar nisso. Tipo, somar esses dois e já ver que o número não vai dar nenhuma das alternativas embaixo. Isso é legal. Isso é legal. Se você... É verdade. Se você já sacou aqueles dois ali, você tem toda a razão, Guilherme. Já nem precisa terminar, né? Toda a razão. Porque não faz sentido se você somar assim. Só se 35. falar para dividir o número. Aí seria uma coisa. Você tem toda a razão. Exatamente. Essa questão, pessoal, para todo mundo que acompanhou aqui comigo, é uma questão que vocês fariam sozinhos ou não? Me contem, só para eu saber mais ou menos como é que tá. É uma questão que vocês conseguiriam fazer sozinhos ou é uma questão que você iria mexer, mas talvez não chegaria na resposta, ou é uma questão que você nem ia mexer? Pode mandar para mim no chat também, só para eu saber como que tá para vocês. Eu acho que eu conseguia fazer normalmente. Beleza. Essa sua estratégia foi boa, de pensar assim foi bom. Mais alguém que tá aqui? Laura, Cadija, Simone, Amanda, hoje tá caladinha. A Cláudia, Marlúcia, Letícia. Vocês conseguiriam fazer ou é uma questão que talvez seria aquela última para eu pensar? Me contem aí. Professora, olhando assim, não parece uma questão muito difícil. Mas eu não faria esse cálculo todo, não. Você iria para a ideia do Guilherme? Mais para lógica. Legal, legal. Mais alguém me conta? Simone, você ia conseguir, Simone? Mexer pelo menos? Só para eu saber? Amanda? Mais alguém? Bom, vou para o próximo então, hein? Eu não conseguiria, não. Não, mas, por exemplo, nem pensar nessa lógica do Guilherme? Aí eu ia pensar mais essa conta toda aí, nunca que ia passar pela minha cabeça. Beleza, é isso aí que eu quero saber. Isso aí. Não passaria no passado. Agora vai passar. Agora você vai lembrar de mim falando. Combinado? Tem que lembrar. Combinado. Então tá bom. Bom, esse exercício aqui, ele é mais matemático, né? Ele não é tanto de vestibular, mas ele é matemático no sentido de pensar em manipulações matemáticas, tá? Mas é um exercício muito bonito também. Mas ele é mais matemático. Ele fala assim: a soma dos quadrados dos 3 lados de um triângulo retângulo é igual a 32. Gente, espera aí só um pouquinho que eu engasguei. Como é que faz aqui? Gente, eu engasguei, mas vai dar certo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, onde eu estava. Então, aqui eu tenho essa informação. A soma dos quadrados dos 3 lados é igual a 32. E a pergunta é, quanto mede a hipotenusa desse triângulo? Tá? Primeira coisa que tem que acender na cabeça na hora que lê uma questão dessa. O que acende aí na cabeça?
Primeira ideia. Fazer o desenho. Primeira coisa, tem que enxergar do que esse problema está me falando. Está me falando de um triângulo retângulo. Então, a primeira coisa, eu vou desenhar esse triângulo retângulo. Feio aqui mesmo, não tem problema não. Triângulo retângulo. Beleza. Ele não me contou medida de ninguém. Se ele não me contou medida de ninguém, eu posso inventar uma medida usando incógnitas, tá? Então, por exemplo, eu posso chamar aqui de x, aqui de y e aqui de z, sem problema algum. Bom, agora eu vou para as informações do problema. Ele me contou que se eu somar os quadrados dos 3 lados, isso dá 32. Então, o que ele está me dizendo? Que se eu pegar x elevar ao quadrado, pegar y elevar ao quadrado, pegar z e elevar ao quadrado, isso tem que dar 32. Ele me contou isso. Tem que dar 32. E ele me pede a medida da hipotenusa. Quando ele me pede a medida da hipotenusa, é como se eu tivesse que encontrar o valor de z. Né? Eu quero encontrar o valor de z. Beleza. Então, já tenho tudo aqui. A minha pergunta é simples. E agora? Alguém tem uma ideia do que a gente pode tentar mexer para encontrar o valor de z? Alguém tem uma ideia do que a gente poderia fazer para encontrar o valor de z? Essa daqui não é óbvio. Não é uma questão de olhar e resolver, não. Alguém saberia? Não? Nossa, Vou dar uma ideia. Difícil. Difícil. É uma questão linda. Nessa questão, primeira coisa, eu vou lembrar do que a gente está falando, né? Que é Pitágoras. Qual que é a relação de Pitágoras que a gente sabe? Olhando para esse triângulo aqui, né? Olhando para esse triângulo. O quadrado da hipotenusa é a soma dos dois catetos ao quadrado? Isso aí. Como é que eu poderia escrever trazendo essa informação para o nosso triângulo do desenho? Z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? Exato. Exato. E no que isso me ajuda? Vamos parar agora junto e vamos pensar. Eu tenho duas relações entre z, x e y ao quadrado e tem um valor ali. Além de tudo, eu quero descobrir o valor de z. Muito bem. Essa relação de Pitágoras me fala que eu posso trocar x ao quadrado mais y ao quadrado por z ao quadrado. Concordam? Porque eu falei, z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E no que isso me ajuda? Bom, vamos olhar aqui para cima. Vocês concordam comigo que aqui em cima eu tenho exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado? Se eu tenho exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso pegar todos esses valores, x ao quadrado e y ao quadrado, e trocar, reescrever utilizando esse z aqui, ó, ao quadrado. Então, no lugar de escrever tudo isso, eu vou escrever só z ao quadrado. Como é que isso vai ficar? Vai ficar z ao quadrado, que veio dessa relação, mais z ao quadrado, que é igual a 32. E eu quero encontrar o z, né? Então tá perfeito. Eu quero encontrar quanto vale z. Eu sei que z ao quadrado mais z ao quadrado dá 32. Meio caminho andado. E agora, alguém tem uma ideia do que a gente pode fazer aqui? Quanto é z ao quadrado mais z ao quadrado? Alguém lembra? 2z ao quadrado. Perfeito. 2z ao quadrado, que é igual a 32. Agora, a minha intenção é isolar o z. Para isolar o z, esse 2 está fazendo qual operação com o z aqui mesmo? Que operação que tem entre eles? Multiplicar. Inverso de multiplicar? Passa dividindo. Dividindo. Então, eu vou ter z ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Quanto dá 32 dividido por 2? 16. 16. E aqui agora é aquela pergunta. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 16? Bom, para a gente resolver, contrário de potência... Raiz. Raiz. Então, é como se eu estivesse perguntando, quem é a raiz de 16? Quem é? 4. Então, quer dizer que z vale exatamente
4, letra B. Essa é uma questão que eu julgo como uma questão matemática, né? No sentido, como que eu posso dizer, mais abstrato, né? Que é a matemática. E não tem um problema, né? Não tem uma situação, por isso que eu chamo de mais matemática. Essa questão, ela trabalha muito a manipulação algébrica, né? Então, a gente tem que saber que x ao quadrado é igual a isso, que é aquilo, e ter um pouco de esperteza, talvez até maldade, de substituir coisas aqui para a gente conseguir resolver esse tipo de problema. Sim. Você vai deixar esse material pra gente no WhatsApp ou no Drive? Eu sempre salvo e ponho no Drive. Eu não sei se vocês conseguem acessar. Na parte de matemática tem uma pasta Fernanda. Sim. Aí eu sempre coloco no final da aula, eu salvo o PowerPoint com esse tanto de rabisco feio aqui mesmo. Mas eu sempre salvo lá nessa pasta do Drive, assim que acabar a aula, tá? Então, assim que eu finalizar aqui, eu já salvo ele do jeitinho que tá rabiscado aqui e ponho lá, tá bem? Depois, ô Laura, dá uma olhadinha se você consegue acessar pelo menos os anteriores, para eu saber que você consegue acessar o próximo. Que assim que eu colocar, você dá uma olhadinha. Não, eu já entrei sim. Ah, então beleza. Aí assim que finalizar, eu ponho lá, tá bem? Ok. Beleza, então. Bom, então, ó, já fizemos uma questão matemática pura, fizemos uma questão estilo Enem ali, né? E agora a gente vai para uma questão muitíssimo linda, maravilhosa, uma questão chuchuzinha. Essa é aquela questão do coração, é aquela questão que você tem que marcar até na agenda, no calendário, o dia que você viu essa questão. É uma questão de vestibular, do Cefet, se eu não me engano. É uma questão linda. E quando eu digo que é uma questão linda, eu não estou dizendo que é uma questão muito fácil e nem uma questão impossível. Ela é uma questão boa. É uma questão que a gente tem que pensar. Então, é uma questão que tira a gente do foco, né? A gente está pensando em Pitágoras, 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 e cai uma circunferência. E aí, né? Como assim que tem mar doido, né? E a ideia é essa. Então, a gente vai parar um pouquinho, olhar essa questão, entender as informações que eu tenho aqui, para depois a gente resolver, tá? Então, se eu não me engano, é uma questão do Cefet do Rio, tá? Ela fala o seguinte: o valor do raio da circunferência da figura é. Então, ele me deu uma circunferência, ele me deu algumas informações dentro desse desenho e quer que eu encontre o raio dessa circunferência, tá? Beleza, tem várias informações aqui no desenho, né? E na escrita em si não tem nada, mas no desenho a gente tem várias informações. Só para a gente lembrar, o que é o raio da circunferência mesmo? Alguém aí lembra? O que é o raio da circunferência? Alguém saberia me dizer? O que é? Como eu consigo medir esse raio? Que medida é essa? Alguém lembra? Não? Ninguém? Palpites? Pode mandar no chat aqui também que eu consigo acompanhar. Bom, para quem anda meio esquecido, o raio da circunferência é a distância do centro até alguma extremidade da circunferência. Então, por exemplo, se eu saio de ponto O, que é o centro, e vou até essa borda, eu andei o raio. Se eu saio do centro e vou até essa borda, eu tenho que andar o mesmo raio. Se eu saio do centro e vou até essa borda, ainda tenho que andar o mesmo raio. Então, quer dizer que se eu saio do centro e vou para qualquer ponto na extremidade da circunferência, eu tenho que andar o raio, tá? E aí, só para a gente lembrar, né, em relação a essa informação, né, do raio, aqui embaixo ele escreveu para a gente. Vê se vocês conseguem identificar que ele escreveu aqui para a gente, ó, de O até essa borda, raio. Escreveu com R minúsculo aqui. Dessa borda até essa, raio também. Aqui ele não escreveu, mas até essa borda também tem raio.
E todos esses valores são idênticos, são congruentes. Então, se eu saio daqui até aqui, eu andei raio, daqui até aqui eu andei o mesmo raio, e daqui até aqui eu andei o mesmo raio. Beleza? Só que aí ele fez o seguinte, além de marcar isso daí pra gente, né, que isso tudo é raio, ele traçou uma reta paralela à nossa reta de referência aqui, como se fosse, entre aspas, um chão, né? Que tem uma altura aqui, né, de 5 centímetros. Marcou aqui pra gente. E nos disse que quando eu traçar essa paralela aqui, daqui, desse raio até esse raio, tem 20. Vamos pensar centímetros, né? Ele não deu unidade de medida. Então, a gente pensa centímetros, por exemplo, tá? Então, dessa borda até essa tem 20. 10 para cada lado. Ele marcou aqui pra gente, né? 10 para cada lado. Beleza. E aí? Eu acabei, entre aspas, né? Traduzindo essa imagem para o português, né? O que a gente tem representado? E o que pode nos ajudar? Eu sei que esse tamanho é 5. Sei que desse raio aqui, desse pedacinho até aqui tem 10. E que dessa borda até esse pedacinho também tem 10. Mas o que ele quer que eu descubra é o raio. Alguma ideia passa pela cabeça do que fazer? Parece que dá para fazer um quadrado, é isso mesmo? Se você for, for olhar de raio, a cada 2 raios, aí você vai... Dá para fazer um quadrado, mais ou menos. Você está pensando em fazer, ver se eu entendi, um quadrado como se fosse aqui, ó. E aí fechar ele aqui? Falando a circunferência toda. Pegar ela toda? E fazendo vários raios? E cada Isso. 2 dele ligando. Acho que eu entendi. Você está falando, então, pegar um outro aqui, pegar um outro aqui e também fazer daqui até aqui, 10 também. Daqui até aqui, por exemplo, né? E aqui também 10. É isso que você pensou? Isso. Ah, uma boa ideia. Só tem um problema na sua ideia. É que para eu afirmar que isso é um quadrado, eu teria que conhecer esse ângulo aqui, ó. Que aí eu conseguiria falar disso. Muito bom você ter percebido que a cada 2 eu vou conseguir formar isso daqui, né? Só que o nosso único problema é garantir esses 2 ângulos aqui, né? Como que eu poderia afirmar que aqui não vai passar, né, de 2, que não vai formar um pentágono, por exemplo? Quem me garante que essas distâncias vão ser sempre as mesmas? Ou então que eu vou ligar esse raio com o próximo aqui, e aí vira uma estrela. Que aí eu posso pegar aqui também, posso pegar aqui também, posso pegar aqui também. Muito boa, Simone, a sua associação. Concordo com você e acho que você viu uma coisa que a gente vai precisar. Tem a ver com o quadrado, mas a gente não vai pensar exatamente no quadrado. É mais simples do que isso. Vamos olhar para o que a Simone falou, pensando nesse raio, entre aspas, do meio, tá? Olha para esse raio do meio, que acho que foi o que ela viu. Me conta aí, Simone, se foi isso que você viu. O raio do meio, ele forma um ângulo com esse segmento, né? Que ele fez ligando um raio no outro. Que ângulo que está formado aqui desse raio no meio com os 2 da lateral? Vocês conseguem identificar? Um ângulo de 90? Uhum. E talvez, Simone, talvez esse ângulo de 90 aqui te deu a ideia do quadrado. Porque aí forma outro quadrado aqui. Mas ter esse ângulo de 90 graus aqui, ele é perfeito, caiu do céu. Porque quando eu tenho esse ângulo de 90 graus aqui, ele também está aqui, né? Por que ele caiu do céu tendo esse ângulo de 90 graus ali no meio? O que eu formei com o raio do meio ali e os das laterais?
Vocês concordam que eu formei 2 triângulos retângulos? Um à direita e um à esquerda. Muito bom. Então, eu formei 2, um à direita e um à esquerda. E eles são iguais, né? Se eles são iguais, eu posso escolher um só para trabalhar. Então, eu vou pegar um desses só, vou pegar esse aqui da direita e vou fazer um zoom dele aqui para fora, para a gente enxergar ele melhor. Então, esse triângulo que está ali na direita, eu sei que ele tem um ângulo reto aqui. Eu sei que de O até a borda, que é essa ponta aqui, tem R, né? Que está escrito aqui. E sei que desse encontro até a ponta também tem 10 unidades de medida, né? E o que ele quer é que eu encontre o raio, né? Só que tem um detalhe. Para eu aplicar Pitágoras aqui, eu preciso conhecer esse lado aqui, ó. Alguém teria um palpite de como a gente poderia fazer para encontrar esse lado que está faltando ali? Porque se eu encontrar esse lado, o meu problema acabou. Porque aí eu sei resolver usando Pitágoras. O que eu posso afirmar? Esse daqui, ó. É como se eu estivesse perguntando esse aqui, ó. Até o encontro. Deixa eu marcar ele aqui de novo. Vê se você consegue... Então, aí não seria cateto e hipotenusa? Então, acho que sim. Cateto não tem o mesmo valor? Nem sempre. A mesma medida? Nem sempre. Só nos especiais. Só nos especiais. Esse tamanho aqui que a gente quer saber. Alguém teria um palpite de como a gente pode tentar descobrir esse tamanho? O vermelho que eu fiz ali? Tem uma coisa que a gente até agora não usou, né? Um valor que até agora a gente não usou. O 5 ali? Não usou até agora? É. Como é que a gente poderia usar esse 5? Então, na metade, um pouquinho abaixo da linha ali. Então, para baixo, ele mede 5. Vocês concordam que aqui mede 5? E só esse pedacinho? Mede 5. Beleza, mas e daí? Como é que isso me ajuda? Como é que a gente pode sair desse detalhe aqui? O que ele nos traz de ideia para resolver essa questão? Alguém tem um palpite? A minha pergunta vai ser um pouquinho diferente, tendenciosa. Se eu sair do ponto O, eu vou chamar de A, tá? Só para a gente ter uma referência. A. Se eu sair do ponto O e for até o ponto A, quanto eu vou andar? Se eu sair de O e for para A, hã? O raio, não? O raio. Só que eu não quero andar tudo mais, né? Eu quero parar aqui. E eu sei que daqui para baixo tem 5 centímetros, né? Vamos pensar em centímetros. Tem 5 unidades aqui, né? Daqui para baixo tem 5. Tudo tem R. Como é que eu faço para encontrar só esse pedacinho aqui de cima? Se tudo tem R, esse pedacinho é 5, como é que eu posso falar desse daqui que está sobrando? É 5 menos R? Ao contrário. 5 mais R. Não esse contrário. Qual que é o tamanho todo? É R. É R. E qual é o tamanho que eu não quero? O 5. 5. Então, esse tamanho que está sobrando, ele vai ser R menos 5. Menos 5. Porque eu não quero esse pedacinho de baixo. Então, eu estou tirando do raio esse pedacinho de baixo, que não é interessante para a gente. E se eu sei, então, que de O até esse encontro é R menos 5, ué, acabou meu problema. Porque agora eu consigo fazer Pitágoras. Como que eu posso fazer Pitágoras? Alguém lembra aí quem com quem aqui? Quem ao quadrado com quem ao quadrado? Alguém consegue me dizer? É o R ao quadrado igual a R menos 5 ao quadrado, só que em parênteses, e mais o 10 ao quadrado. Isso aí. Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado, que é o R aqui. Esse aqui, hipotenusa, é igual a esse lado, que é R menos 5 ao quadrado, mais esse lado, que é o outro cateto, 10 ao quadrado. Perfeito. Bom, então aqui, R ao quadrado é igual. Isso aqui vocês já viram com o Lucas? Alguém? Já? Todo mundo sabe como é que resolve? Ou vocês querem que faça detalhado? Posso fazer. Melhor, né? Vou fazer ele detalhado aqui em cima, tá?
ele é R menos 5 vezes R menos 5. E aqui a gente aplica a propriedade distributiva. A gente vai distribuir aqui, ó, R com R e R com menos 5. Então, R vezes R dá R ao quadrado. R vezes menos 5 dá menos 5R. Aí agora a gente vai distribuir o outro moço aqui, ó, o menos 5. Menos 5 vezes R dá menos 5R. E menos 5 vezes menos 5, menos com menos, dá mais 25. E 25. Mais 25. Isso aí. Menos 5R menos 5R dá menos 10R. Então, isso tudo aqui eu vou trocar por R ao quadrado menos 10R mais 25 mais 10 ao quadrado? 100. 100. Já vou colocar 100 mais 25, 125, só para economizar tamanho aqui, tá? 125. Beleza. Bom, esse R tá do lado de cá, vou jogar ele aqui para dentro. Vou ficar com R ao quadrado menos R ao quadrado menos 10R mais 125 igual a zero. Bom, R ao quadrado menos R ao quadrado dá zero. Então, a gente fica aqui menos 10R mais 125 é igual a zero. Tá bem? Passo 10 para lá, vou ficar com 10R é igual a 125. Ok? Bom, o 10 está multiplicando, inverso de multiplicar. Dividir. 125 dividido por 10. Dividir por 10, todo mundo aqui lembra da estratégia que é dividir por 10? Só colocar uma vírgula na esquerda. Só andar com a vírgula uma casa, né? Porque tem um zero só. Então, o raio vai ser igual a 12,5. Isso aí. 12,5, letra C. Que questão maravilhosa! Essa questão é linda. Por quê? A gente precisa pensar em tanta coisa para resolver essa questão que depois que você resolve, você até respira. Nem usou exatamente a circunferência. Não. Usou a linha dela, mas só foi para... Só para falar do raio, na verdade. Essa questão poderia ser tranquilamente uma questão de falar assim: considere o triângulo isósceles de lado X. Que a gente só usou isso, né? Só o R aqui, né? A gente poderia tranquilamente ter escrito essa mesma questão contando outra história, né? E eu acho que eles estavam um pouco sem paciência, só colocaram o desenho mesmo e beleza. Mas é uma questão que a gente tem que pensar em tanta coisa. É uma questão que você tem que parar, respirar fundo, analisar coisa por coisa. O que eu tô vendo? Circunferência. Beleza. Tem o raio. Marquei o raio. Ele me contou que tem uma distância de um raio até outro, tem 10. Tem 20, né? Ele me contou que tem um raio no meio. Beleza. Eu consigo formar ângulo reto com esse raio aqui do meio. E aí é que tá a sacada. Quando você encontra esse ângulo reto, já acende na cabeça. Se ele tá querendo raio, Pitágoras. Vai ser um Pitágoras que vai resolver a nossa vida. Se tivesse um ângulo no meio, eu concordo plenamente com a estratégia da Simone. Viu, Simone? Se eu tivesse aqui um ângulo, se ele tivesse me contado aquele ângulo ali em cima, a sua estratégia teria sido muito boa. Talvez não formaria quadrado, mas formaria um pentágono, por exemplo, que a gente saberia resolver também, né? Formaria um hexágono, né? E aqui é ter esse tipo de atenção. Eu consigo afirmar coisas só pelo desenho, né? É claro que o desenho ele me dá informações que estão escritas, né? Eu não posso utilizar só o visual do desenho, principalmente quando a gente tem desenho fora de escala, né? Que é o caso desse aqui, né? Onde já se viu, ao mesmo tempo que eu tenho esse tamanho para 5, ter esse aqui para 10, que está muito próximo, né? Esse tamanho aqui não é, na real, o dobro desse aqui, né? Então, esse desenho não está na escala. E por esse motivo, é perigoso a gente fazer esse tipo de afirmação, né? Essa é difícil, Khadija. Não, essa daqui é uma questão difícil, mas é uma questão da gente parar e pensar que não é uma questão impossível. É uma questão que, a princípio, até assusta, né? Não sei vocês, mas eu acho que quando olha assim, dá até um medinho assim, né? É uma questão que assusta. Mas se você para pensar, racionalmente, é uma questão de Pitágoras.
né? É uma questão, é claro que você tinha que saber circunferência, senão você não saía do lugar. É claro que você tinha que perceber, acho que a principal dificuldade é perceber que a distância de O até esse pontinho tem que ser o raio menos 5. Isso não é óbvio de enxergar. Não é, mas não é mesmo. Mas a ideia é a seguinte: quando a gente vê a primeira vez, pode ser que você nunca tenha visto, parece muito difícil. Mas quando a gente vê uma segunda vez algo parecido, a gente vê uma terceira vez, aquilo já não é tão mais difícil quanto a gente pensava, né? E a minha intenção é essa, é que a gente perceba cada vez mais essas coisas e que isso vá se tornando cada vez mais comum para a gente. Não é fácil, não estou aqui dizendo que essa aqui é a questão mais fácil do mundo, não. Não é. Por isso que eu falei que ela é linda, ela é chuchuzinha. Ela é aquela questão da gente debruçar, né? Da gente olhar, prestar atenção e depois tentar fazer sozinho, né? Ela é uma questão muito boa para depois você tentar fazer sozinho. Será que eu lembro? Deixa eu passar, sei lá, uma semana, uns 2 dias. Tenta fazer ela com o que você lembra. Será que você vai conseguir? Será que você vai ter o mesmo susto na hora que você olhar para essa questão? Muito provavelmente não vai ser mais o mesmo susto, tá? Essa é a ideia. Bom, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês. Eu tenho aqui no PowerPoint mais esse exercício, que é mais matemático. Esse daqui é muito bonitinho, muito comum. Esse aqui, toda prova de vestibular, de coisa do tipo, tem uma questão dessa. Eu queria que vocês dessem uma atençãozinha para essa questão, tá? Vou escrever aqui que ela é de para casa para vocês, tá? Tentem fazer. Podem mandar para mim no WhatsApp. Tô com dúvida, queria tentar fazer. Tenta fazer. Essa daqui é uma questão linda e é uma questão que cai sempre, absolutamente sempre, tá bem? Deixa eu só ver aqui. Sem problema, Amanda. Beijo para você. Tô finalizando também. Só vou deixar aqui mostrando que tem mais exercício para vocês, tá bom? Fica com Deus. Beijão para você. Bom descanso, tá? Tô finalizando também, já finalizei. E aí tem um último exercício aqui para vocês tentarem fazer, tá? Eu vou deixar igual eu comentei aqui com a Laura, esses rabiscos inclusive, né? Todos eles eu deixo no PowerPoint. Tentem fazer. Pode mandar para mim pro WhatsApp também, não tem problema algum, tá bom? Meninos, se vocês tiverem mais alguma dúvida, ainda fico aqui mais um pouquinho. Se não, grande beijo para vocês, bom descanso. Tentem dar uma bisoiada ali nos exercícios, tentar fazer alguma coisa. Não é fácil, mas tudo é treino. Tudo é a gente dedicar, a gente tirar um tempinho, porque senão a gente esquece mesmo, né? Preocupa não que isso é nosso, né? É do ser humano. Aquilo que a gente não usa, a gente esquece, né? E praticar. Tenta fazer. Professor, eu achei um exercício na internet, estou com dúvida, pode mandar para mim, que a gente vai resolvendo junto, tá bem? Pessoal, beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus, bons estudos. Boa noite. Boa noite, gente. Beijão para vocês, viu? Tchauzinho. Como é que faz aqui? Eu nunca sei.